Eu sou Eduardo Malangaban, professor de Direito Econômico. Estamos aqui na TV Justiça com os alunos Tácito, Tamara, Lucas, que nos acompanham nessa jornada pelo direito antitrust. Bem, estamos já na quarta aula e aqueles que tenham dúvidas, por favor, enviar os e-mails para saberdireito@stf.jus.br, identificando o meu nome e o tema da aula, para que nós possamos responder. Bem, na última aula nós conversávamos sobre concentração econômica, né? O que seria a concentração econômica? Como se daria o processo de controle de concentração econômica no Brasil, né? E terminamos a aula sobre quais seriam os critérios de incidência da Lei 8884, né, Diploma Antitrust brasileiro, para o controle de concentrações econômicas. Bem, como eu lhes disse na aula passada, há dois critérios de incidência da Lei 8884 para concentrações econômicas, né? Os ditos atos de concentração. O critério do faturamento e o critério da participação de mercado. Esses critérios estão no parágrafo 4º do artigo 54 da Lei 8.884. Bem, o critério do faturamento nada mais é do que uma das partes envolvidas no processo de fusão, incorporação, aquisição ou colaboração entre concorrentes, né, que se subsumam ao caput do artigo 54, tenham registrado no ano anterior à operação, né, se a operação foi realizada em 2011, terem registrado no exercício fiscal de 2010 um faturamento equivalente ou superior a 400 milhões de reais, né, faturamento bruto anual. Né, ou né, uma das partes, ou em conjunto, tem registrado em 2010 uma participação no mercado relevante afetado equivalente ou superior a 20% do mercado, de tal mercado relevante. Né. Bem, uma vez que um ou outro critério é preenchido, as partes têm obrigação legal de submeter a operação ao Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência, que realizará a sua análise, tal como já expus a vocês. Mas posso relembrar, submeterá ao Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência, precisamente a Secretaria de Direito Econômico do Ministério da Justiça, que realiza, na parte de concentrações, um papel mais de guichê e mais de serviço administrativo. A Secretaria receberá os volumes com os documentos, existe um formulário, né, nas normas infralegais, que determina quais essas informações e documentos precisam ser preenchidos e fornecidos pelas partes, né, e em que período essas informações precisam ser fornecidas, para que as partes possam endereçá-los à Secretaria, à SDE, e a SDE endereça o processo para a SEAI, a Secretaria de Acompanhamento Econômico do Ministério da Fazenda, que realizará a análise de mercado relevante, né, a análise de participações de mercado, barreiras à entrada, rivalidade, eficiências, e dará um parecer não vinculante, né, que seguirá ao CAD. No CAD, né, a operação receberá uma análise técnica do Conselho, né, iniciando pelo conselheiro relator. Quando o processo chega no CAD de concentração, um ato de concentração chega no CAD, né, ele é distribuído e é sorteado no sistema de sorteio comum, né, um conselheiro entre os 6 existentes. O CAD é composto por 6 conselheiros e um presidente. Né? Então, um dos 6 conselheiros vai ser sorteado para relatar o processo, prática que se passa na maioria dos tribunais brasileiros, né? Um relator, e os demais vão receber desse relator a impressão geral do processo, ouvir o seu voto e vão também poder votar, né, na sessão. E todas as decisões do CAD, elas são colegiadas, ou seja, se decide no critério de maioria, né? Maioria ou unanimidade. Então, o relator é sorteado, estuda o processo, relata o processo, leva a julgamento. Depois de ter recebido o parecer da CIAI, um parecer que normalmente acompanha o parecer da CIAI, da SDE, a Procuradoria do CAD, em vezes, dá parecer ou não, dependendo de haver ou não questões jurídicas importantes envolvidas no caso. O Ministério Público costuma dar parecer nos casos mais complexos. Após o conselheiro relator leva a julgamento e o plenário decide, por unanimidade, maioria ou maioria, aprovar a operação sem restrições,
aprovar com restrições, né, ou rejeitar a operação. Né. Na aprovação sem restrições, fica um pouco mais simples. Uma vez aprovada a operação, o negócio adquire eficácia e as partes estão livres para exercer a sua liberdade e concretizar o negócio. Né. Uma vez aprovada com restrições, as partes, em vezes, têm que se desfazer de parte dos ativos ou produtos ativos ou plantas industriais envolvidas na operação, ativos tangíveis e intangíveis, né? Em vezes tem que se desfazer de ativos e também assumir o compromisso comportamental, né? Como, por exemplo, não exigir exclusividade em pontos de venda, como não aplicar programas de fidelidade ou descontos, como suspender o uso de marcas, como é o caso recente da fusão entre Sadia e Perdigão. O CAD acabou de, a semana passada, decidir que a fusão deveria ser desfeita, né? E portanto, deve haver alienação de ativos e também a assunção de compromissos comportamentais, de não utilização de marcas e assim por diante. Né? Ou a rejeição da operação, como se passou no caso da Nestlé e da Garoto, que o CAD rejeitou, e por entender que, na ocasião, não haveria como aprovar nem parcialmente a operação. Né? Quando a decisão é com restrições, né, ou com restrições e compromissos comportamentais, normalmente as partes assinam com o CAD o chamado termo de compromisso de desempenho, que nada mais é do que um acordo que as partes vão cumprir a decisão e vão aceitar que, até certo momento, até certo período, o órgão antitrust realiza um monitoramento do cumprimento das decisões. Normalmente, a assinatura de um TCD, como é chamado corriqueiramente, implica na elaboração de relatórios mensais, ou trimestrais, ou semestrais pelas partes, mostrando que elas vêm cumprindo a decisão, em vezes permitir algumas inspeções por parte da autoridade antitrust, no sentido de visita de plantas, entrevistas com funcionários e assim por diante. Né? Bem, após a decisão do CAD sobre um processo de concentração econômica, com base na Constituição Federal, artigo 5º, inciso 35, as partes podem levar a questão ao judiciário brasileiro. Né? Como podem fazê-lo em todas as esferas administrativas existentes. Né? Porque, uma vez que a Constituição Federal não afasta do indivíduo, do cidadão ou da empresa, o direito de ver o seu pleito avaliado pelo Poder Judiciário. Né? Ocorre que o CAD, como tem um viés técnico, uma elevada expertise em matéria antitrust, nós não temos visto, na prática, que o judiciário adentre o mérito das decisões do CAD. Né? Então, o direito de recorrer ao judiciário sempre existiu e deve permanecer, né? Porém, não há histórico de intervenção no mérito das decisões. Né? Os históricos de intervenção do judiciário nas decisões do CAD se dão mais em matéria de vícios procedimentais, né? Ou vícios formais, durante o processamento da concentração, e não no mérito. O judiciário, por exemplo, não apresenta nenhum precedente sobre avaliação de mercados relevantes. O CAD definiu o mercado de garrafinha de água mineral de 600 ml, mas o juiz entendeu que o mercado seria de garrafinha de 1 litro. Isso não há no Brasil. Esse exemplo de decisão não há no Brasil. Não sabemos se haverá no futuro. Pode ser que haja, pode ser que não haja. Né? Mas um ponto que eu gostaria de deixar a título de provocação, né, de vocês alunos, é o seguinte: por exemplo, nos Estados Unidos, né, existe uma prática sedimentada das decisões da Federal Trade Commission, que é, vamos chamar assim, o CAD dos Estados Unidos, ser debatida no judiciário. Né? E no judiciário é que se decide, né, se a decisão permanece ou não, e se a definição do mercado relevante foi correta ou não. Né? E lá nos Estados Unidos, o ponto mais frágil da Federal Trade Commission é justamente ver o judiciário redefinir os mercados relevantes, né? Adentrar no mérito e decidir de forma oposta para as partes, não para a Federal Trade Commission ou para o FTC. O Brasil adota um sistema de análise posterior, ou seja, de acordo com o artigo 54, né, uma operação deve ser submetida à análise do SBDC
em 15 dias úteis a contar da data da sua realização, né? No plano infralegal, ou seja, nas resoluções do CAD, a realização da operação, que é um termo vago, é claro, ela se presume quando as partes assinam o primeiro documento vinculativo, né? Mas o que seria o primeiro documento vinculativo? Ora, o CAD adota uma perspectiva conservadora. Um documento vinculativo seria aquele que estabelece preço, estabelece as principais condições para o negócio entre as partes e, de certa forma, tem a habilidade de fazer com que, a partir de sua assinatura, né, as partes deixem de se comportar como rivais e passem a adotar decisões comerciais de forma unificada, né? Ou seja, a pergunta que eu costumo, quando instado por clientes, por empresas, né, sobre esse ponto que o Lucas levantou, que é muito importante, quando eles devem contar os 15 dias úteis para notificar a operação, né? E aí eu pergunto, quando vai ser assinado o primeiro documento vinculativo? E eles me dizem, o primeiro documento vinculativo uma carta de intenções, né? No jargão, um MOU, Memorandum of Understanding, que seria um memorando que estabelece as condições gerais, normalmente possui condições suspensivas ou condições resolutivas, né? Que só serão implementadas após uma due diligence, que é um procedimento de investigação de aferição da valoração nominal dos ativos e assim por diante. Eu respondo o seguinte, olha, o CAD ele tem se posicionado da seguinte forma, isso é um posicionamento que já vem sendo reafirmado há algum tempo, né? O documento será vinculante ou vinculativo, né, à medida que ele tenha o condão de, a partir da sua assinatura, alterar os incentivos de tal forma entre os agentes econômicos envolvidos que eles passam a se comportar como sócios ou como parceiros e não mais como concorrentes, né? Então, essa seria a resposta, né? Uma operação de concentração econômica, seja vertical, seja horizontal, desde que, preenchidos os critérios de incidência da Lei 8.884, artigo 54, parágrafo 4º, ela deve ser submetida ao Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência em 15 dias úteis a contar da assinatura do primeiro documento vinculativo entre as partes. Uma pergunta? Como se evita que uma grande fusão seja desfeita no sistema de análise posterior? Tácito, essa pergunta é uma pergunta muito interessante que intriga muitos operadores do direito antitruste no Brasil há tempos, né? Porque é o seguinte, vejam, intuitivamente, se o agente econômico deve submeter a operação em 15 dias úteis, em até 15 dias úteis da sua realização, né, o que pode acontecer, né? Ora, se eu fosse, por exemplo, um empresário, né, que quero realizar uma operação de incorporação de uma companhia que vai me render 80% de participação num dado mercado, né, X. Eu sei que o CAD pode impor alguma restrição à minha liberdade, porque 80% é um patamar elevado, e dentro do meu conhecimento prático de mercado, eu sei que não haverá concorrentes à altura depois da operação, as barreiras de entrada são elevadas, ou seja, é uma operação muito boa para eu ganhar bastante dinheiro. Então, o que eu faria, né, em tese, se eu fosse um empresário e quisesse maximizar o meu bem-estar individual, não importando a sociedade? Eu iria assinar o documento vinculativo e em 15 dias úteis, que é quase um mês, dias corridos, eu iria concretizar a operação o máximo possível. Fundir os meus ativos, né, demitir os funcionários, operar as sinergias administrativas existentes, alienar os ativos que se sobrepuseram aos ativos mais eficientes, ou seja, em 20 dias ou 25 dias corridos, eu teria uma empresa totalmente nova, né, operando a todo vapor, a qual seria muito difícil eu voltar ao status quo ante, voltar atrás, caso no futuro, dali 1 ano ou 2, o CAD decidisse dizer não para mim, certo? Olha, Eduardo, a sua operação é muito boa da perspectiva empresarial, porém a sociedade vai se machucar demais com ela. Eu passei pelas 5 etapas de análise e cheguei à conclusão de que eu vou precisar dizer não para você. A sua liberdade de iniciativa aqui está ferindo a liberdade de iniciativa de outros e está prejudicando a sociedade. Ponto. Aí eu diria ao CAD, mas eu não posso desfazer. Eu já quebrei o ovo e já fiz o omelete.
como que eu vou separar a gema da clara? É impossível, olha para cá. E mostraria para o CAD a estrutura totalmente fusionada da empresa. A incorporação foi feita, não existe mais o CNPJ antigo, só tem um CNPJ. E aí estaríamos diante de um imbróglio jurídico sem solução ou de difícil solução, certo? Isso seria correto se não houvesse na legislação brasileira dois instrumentos cautelares que são utilizados pelo CAD e por todo o SBDC como uma espécie de remédios de urgência para situações como essa que eu lhes relatei, situações hipotéticas como essa. Quais são esses procedimentos cautelares, né? Basicamente são a medida cautelar e o acordo de preservação da reversibilidade da operação, mais conhecido como APRO, né? Ora, mas a pergunta seria, quando adotar esses remédios cautelares? Quem poderia adotá-los, né? Ora, a resposta seria a seguinte: quem pode adotar esses remédios é o Conselho Administrativo de Defesa Econômica, o CAD, né? Seja cautelar, seja o acordo de preservação de reversibilidade da operação, né? Esses remédios, esses procedimentos cautelares, ou vamos chamar de remédios de urgência, eles não são instrumentos tão antigos, né? Eles começaram a ser adotados em meados de 2002 e eles estão definidos no plano infralegal, ou seja, no plano de resoluções do Conselho Administrativo de Defesa Econômica. É claro que, no plano legal, a Lei 8884, em seu artigo 84, ela atrai para si a aplicação subsidiária do Código de Processo Civil. E no Código de Processo Civil, como todos os senhores imagino já saibam, há uma série de procedimentos cautelares de urgência que podem ser utilizados para fazer a coleta de provas, etc. e tal. Então, em tese, poderia haver uma aplicação subsidiária. Porém, não houve, né, não houve. Mas, a partir de 2002, o CAD inovou e editou essas resoluções, né, disciplinando hoje ambos estão no regimento interno do Conselho, a resolução número 45 de 2007, do CAD, e tanto a medida cautelar quanto o acordo de preservação de reversibilidade da operação, APRO, são instrumentos dos quais pode se valer o CAD para congelar uma operação, né, antes mesmo que ela possa ser realizada, ou tão logo seja realizada, para que somente após a decisão fundamentada do CAD possam as partes seguir adiante, ou não seguir adiante, desconstituírem o negócio, né? Bem, basicamente, essa é a resposta, instrumentos cautelares, né? Tem mais alguma pergunta? Sim. Qual a consequência se não houver notificação de uma operação? Essa é uma outra pergunta relevante, Tamara. Que, de um lado, existe a obrigação legal de submissão da operação, uma vez preenchidos os critérios de faturamento e de participação de mercado, ou de participação de mercado, né? Agora, e se o empresário, por exemplo, Tácito é um empresário que não atenta muito para a legislação, né? E, embora ele saiba que ele não pode alegar desconhecimento em causa própria da legislação, ele decide não notificar a operação, né? As consequências são basicamente sanções elevadas, né? E a ineficácia jurídica do negócio. Ou seja, não vai poder ser registrado o negócio na junta comercial. Ou se for registrado, esse registro ele perde a validade jurídica. Porque esse registro só pode ser efetivado após a decisão do CAD de aprovação do negócio. Então, basicamente, a multa ela varia em cerca de R$120 mil a R$1.200.000, né? A Lei 884 fixa a multa em UFIR. Então, esse valor que eu estou lhes dizendo pode ser alterado a depender de quando vocês vão assistir essa aula. Mas hoje, basicamente, ela está em R$120 mil multa mínima a R$1.200.000, né? Além, é claro, essa multa varia em função do faturamento das partes, né, da questão de haver má-fé ou não, ou seja, se o atraso foi, se o próprio Tácito decidiu mais tarde notificar, depois dos 15 dias úteis, ele vai pagar a multa, mas ele não vai contar com o componente de má-fé, que é esconder da autoridade. Mas se ele decidir, ele for instado a notificar por ofício, pelas autoridades, ele vai pagar um componente de má-fé. E assim vai havendo uma gradação, né? Existe uma resolução que procura,
com base em critérios objetivos, fixar uma escada para fixação, uma dosimetria para essa sanção, né? É muito difícil se trabalhar uma norma jurídica para a definição de dosimetria. Sempre vai haver espaço para uma avaliação subjetiva ou para alguma arbitrariedade por parte da autoridade. Arbitrariedade no bom sentido, não ou seja, vai precisar ser arbitrado um valor de alguma forma entre esse espaço de 121.200.000 para se chegar à multa. Mas basicamente essa multa é a principal sanção, né? E depois a eficácia, a ineficácia do negócio. Há outro ponto que eu gostaria de ressaltar para vocês sobre o APRO e a medida cautelar, antes que nós encerremos a nossa conversa sobre concentrações econômicas, né? Que basicamente é o seguinte: toda grande operação, como essa que quase veio à tona, não sei se vai vir, entre Carrefour e Pão de Açúcar, né? Como essa que já se noticiou nos jornais, entre Gol e Webjet, como essa própria Sadia e Perdigão, no início, né? Como várias operações grandes, ou seja, que ensejavam grandes concentrações no âmbito do concorrencial. Vejam, nem toda grande operação é uma grande operação no plano antitrust. Pode haver operações de bilhões de reais, né, que gerem zero de concentração e logo não sejam relevantes para a concorrência, né? Mas pode haver operações menores que sejam super relevantes para a concorrência. Isso vai depender, é claro, do quê? Da definição de mercado relevante, né? A parcela do mercado, barreiras, sempre aquelas 5 etapas de análise. Que eu chamo a atenção para vocês, essas 5 etapas de análise, elas decorreram de uma influência, né, dos Estados Unidos no Brasil. Os Estados Unidos o governo americano criou em meados de 1960 o primeiro guia, que eles chamam de guidelines, para análise de concentrações. Esse guia foi sendo renovado aos poucos, né? Hoje eles já estão, acho que no 4º ou 5º guia, que eles chamam de Horizontal Merger Guidelines, guia de análise de concentrações horizontais, né? Traduzindo ao vernáculo. Então, mas em 1992 eles lançaram uma das edições do Guidelines, Horizontal Merger Guidelines, e que influenciou muito o Brasil e influenciou muito outras jurisdições, como por exemplo a Comunidade Europeia, né? Então, o nosso guia de análise de concentrações horizontais, utilizado pela CA e também pelo CAD na análise dos casos, né, onde se avalia o mercado relevante, as barreiras, né, concentrações, os testes econômicos e tal, ele tem uma influência forte do guia do Horizontal Merger Guidelines dos Estados Unidos de 1992. Né. Mas, na verdade, o que eu queria que vocês guardassem em mente. Os instrumentos cautelares utilizados pelo Brasil para cuidar desses casos mais complexos, fusões mais complexas, né, eles guardam uma semelhança muito forte. Ou seja, a medida cautelar ela é imposta unilateralmente pelo CAD contra as empresas, né. Ela começou a ser adotada, como eu lhes disse, em 2002, meados de 2002, né. Então, à época, de forma bastante perspicaz, o presidente do CAD, com base num velho ditado popular de que mais vale concordar que obedecer, né, ele trouxe a ideia do APRO, né, que seria um acordo entre as partes. É claro que, porque ali, no APRO, o CAD poderia dar a chance para as partes que estão pretendendo uma operação de fusão, por exemplo, escolher como que elas querem separar, como que elas querem ficar separadas, e até defender que elas podem ficar separadas nisso, mas tem outros pontos que elas podem se juntar desde o início, né? Por exemplo, se uma operação envolvesse uma série de mercados, como foi o caso da operação recente da Sadia e Perdigão, né, elas poderiam se juntar, por exemplo, desde o início para exportação de carne bovina, né, que é um mercado que tinha pouca concentração, desde o início eles puderam demonstrar isso para o CAD, né, e já colher as sinergias, os resultados positivos da operação naquele mercado para exportação, né, após que eles se manteriam independentes em outros mercados, né. Bem, eu tenho algumas considerações de caráter pessoal e prático com relação ao APRO e à medida cautelar. Em primeiro lugar, quem já assinou um contrato sabe que a questão de hierarquia ou hipossuficiência entre as partes é bem presente nos contratos, né?
Ou seja, o CAD tem poder de polícia, as partes não têm poder de polícia. Então já há um desbalanceamento dos poderes na hora de negociação. Então o APRO, na verdade, é um acordo, é muito importante. As partes têm como realmente influenciar o CAD a não adotar o APRO num determinado mercado, mas também em outras não tem como influenciar. Então não tem uma relação de simetria, mas de assimetria. O CAD ele está acima das partes. Ou seja, não é um contrato estrito sensu, é um acordo, mais para assimilar aquele velho ditado, mais vale concordar que obedecer, né? Até porque muitas operações, muitas empresas contam com capital aberto, né? E em bolsas de valores, não só no Brasil, como em outros países, né? Então, a empresa precisa sempre lidar com uma dualidade de questões. De um lado, ela tem os investidores para convencê-los que o investimento foi bom, né? E que a operação vai render mais dividendos para eles. De outro lado, nós temos o CAD, para convencer de que a operação é boa para a sociedade, que vai gerar dividendos, mas não vai gerar fechamento de mercados, etc. e tal, né? Então, esse acordo é uma solução muito perspicaz. Embora não seja um acordo estrito sensu, ele gera a possibilidade dos players manejarem diante dos seus diversos alvos a informação, né, que é muito importante. Bem, com isso, nós concluímos a parte geral de concentrações econômicas, né? E passamos agora à análise de condutas concorrenciais, né? Que é a segunda forma de expressão do antitrust no Brasil, né? Como eu lhes disse, o antitrust possui basicamente duas formas de expressão, a controle de condutas e o controle de estruturas. O controle de estruturas, como eu lhes disse, ele pode ser, de certa forma, comparado com a regulação setorial, porque ele tem um viés ex ante, um viés prévio, ou seja, ele visa interferir na formação das estruturas. Por exemplo, nós estudamos que o mercado possui algumas estruturas, né? Isso na primeira aula. O mercado perfeitamente competitivo, um exemplo claro poderia ser uma commodity agrícola, né, como a soja, né? E o mercado monopolizado com um player só. E entre o mercado perfeitamente competitivo e o monopólio, há uma série de graus de concentração, né? E vai concentrando. Do perfeitamente competitivo, a concentração é nula e vai, à medida que reduz o número de players, né, o mercado começa a experimentar graus de concentração até que ele passa a ter poder de mercado. Lembre-se, a Lei 884 ela fixa 20%. Então, nessa linha imaginária do poder da mercado perfeitamente competitivo até o monopólio, imagine que andando um quinto, a gente já chega nos 20%, ou seja, players com 20% ou mais. Ali a lei começa já a incidir, né? E o CAD já teria que, em tese, avaliar essas concentrações até chegar no oligopólio e assim por diante, né? Bem, então, o controle dessa forma, o CAD, o SBC, ele pode interferir na formação da estrutura, né? Ou seja, de forma ex ante. Antes que a estrutura se forme, antes que a estrutura gere um poder de mercado para as partes e, portanto, a possibilidade de as partes abusarem desse poder, né? O CAD pode interferir no desenho disto. Então, como pode fazê-lo as agências reguladoras, né? Como a Anatel, pode dividir os mercados em regiões, né? Pode criar competições no mercado público e privado, né? Como é o caso da telefonia fixa, existe o mercado público de concessões e o mercado privado de autorizatárias, permissionárias, né? Que acabam concorrendo na mesma região, e manejar, dentro do possível, a inserção de competição com as ferramentas regulatórias disponíveis, como controle de entrada e saída das empresas, né? Metas de universalização, né? A empresa pode ofertar no mercado, ela pode ter a concessão da linha de telefonia fixa no mercado de São Paulo, desde que ela amplie para áreas ainda não cobertas. Como foi feito na regulação de telecomunicações no Brasil, com as chamadas metas de universalização, né, na LGT, Lei Geral de Telecomunicações, né? Então, o CAD ele também tem um viés ex ante. É claro, ele não define entrada e saída, preços, qualidade e etc., como eu já lhes disse. Essas ferramentas são ferramentas feitas à regulação setorial. O CAD, porém, ele pode limitar, intervir na estrutura, por exemplo, vetando uma operação, né, não permitindo uma junção, como ele o fez no caso de vidros para o ônibus Saint-Gobain ou Scania, que o CAD achou que ia concentrar demais, ia dar 100% de um dado mercado, ele decidiu não permitir. Então, permanecem duas empresas, né, concorrendo. Uma operação de 2 para 1, o CAD negou. Uma operação de 5 players para 3 players, o CAD pode autorizar parcialmente, ele pode autorizar a junção, mas obrigar que ativos sejam alienados, de modo que um terceiro entre no mercado e o mercado, após a fusão, continue
em vez de ser uma fusão, uma operação que resulte em 5 players para 3 players, vai resultar uma operação de 5 players para 4 players. E aí, na análise de rivalidade, ainda faz sentido, gera concorrência, gera eficiência econômica, gera bem-estar social, né? Então, o viés estrutural do controle do CAD, que é o controle de concentrações, né, ele tem esse viés preventivo, ele prevê a formação de uma estrutura de mercado tal que a partir da qual seja impossível ou muito pouco provável que haja livre concorrência e, portanto, eficiência econômica e, portanto, bem-estar social, né? Agora, passando para o controle de condutas, o SBDC assume um viés repressivo, um viés posterior. De um lado, o controle estrutural ex ante, de outro, o controle comportamental ex post, né? Ou posterior, ou repressivo, bem na linha do artigo 173, parágrafo 4º da Constituição Federal. Repressão ao abuso do poder econômico que vise a dominação de mercados, né? Ou aumento arbitrário de lucros. Vamos decodificar esse artigo 173, parágrafo 4º da Constituição Federal, né? É que a partir desse artigo, dessa base constitucional, é que surge o controle de condutas no Brasil, né? O substrato de valor jurídico, né, o substrato valorativo da Lei 884, controle de condutas, está ali, claramente, no artigo 173, parágrafo 4º da Constituição Federal, de 88. E a partir daí, nós passamos a analisar no plano legal, plano da Lei 8884, controle de condutas, né? Veja, o controle de condutas, ele é basicamente regulamentado pelo artigo 20 e pelo artigo 21 da Lei 8.884. Né? Esses dois artigos, eles trazem a ideia de poder de mercado, ou já posição dominante, né? Artigo 20, como eu já adiantei, parágrafo 2º, ele traz a ideia de presunção de posição dominante, quando a parte ela detenha 20% ou mais do mercado relevante, né? O artigo 20, em seu caput, ele traz a ideia de efeitos reais e efeitos potenciais, ainda que não pretendidos, ou seja, traz para ali, para o campo antitruste, área administrativa, né, direito administrativo, a ideia de responsabilidade objetiva. Já adianto para vocês que há um debate doutrinário e jurisprudencial se seria constitucional haver essa responsabilização objetiva por uma conduta, né, uma vez que a sanção, a estrutura lógica dessa norma jurídica, relato, cometimento, hipótese e consequência, ela aproxima muito o direito concorrencial, o direito antitruste, do direito penal, né, que é um direito administrativo sancionador. Há quem diga que o direito antitruste deveria se chamar direito antitruste administrativo sancionador, né? Embora exista esse debate, não há precedentes jurisdicionais em quaisquer instâncias que tenham anulado decisões do CAD com base no raciocínio feito à responsabilidade objetiva, ou seja, dano, avaliação do dano, avaliação do autor e nexo de causalidade, né? Não se avalia a intenção. Artigo 20, caput, que limitem ou possam limitar a concorrência. Atos que limitem ou possam limitar, ou de qualquer forma possam limitar a livre concorrência, né? Então, pelo artigo 20, fica claro o seguinte: o controle de condutas seria uma atividade repressiva do Estado, né, no plano antitruste, né? É basicamente endereçada para agentes econômicos com posição dominante, com poder de mercado, né, e não sem poder de mercado. Há quem diga que sim, mas a maioria da doutrina e a jurisprudência só aplica o controle de condutas para agentes que possuam isoladamente ou conjuntamente 20% ou mais dos mercados relevantes, né, e além disso possuam realmente o poder de mercado, né, com base na estrutura lógica da responsabilidade objetiva, ou seja, agente, dano, nexo de causalidade. Agente, potencial de dano, nexo de causalidade. Sanção, né? Basicamente, assim que opera o controle de condutas no Brasil, né? Antitruste. É claro que, além do controle de condutas e controle de estruturas, né, e isto será objeto da nossa última aula, próxima aula, no Brasil existem outros dois, vamos dizer assim, duas faces do antitruste, a face civil e a face criminal, que em conjunto com a face administrativa, vamos chamar assim, são três faces, administrativa, civil e criminal,
formam o que se chama de efeito dissuasório do antitrust, né, educativo e compensatório. Né? Educativo nos primórdios, não mais hoje, né, porque o SBDC tem também em seu rol de competências a competência de difundir a cultura da concorrência. Né? Basicamente, o que seria a cultura da concorrência? Seria uma atividade educativa, na qual os agentes públicos viajam, visitam instituições, proferem palestras, aulas, etc., de modo a educar a sociedade para uma cultura da concorrência, né? A cultura da concorrência leal. Lembre-se da primeira aula, do fair play, do level playing field. Faz sentido preservar a concorrência, dados os benefícios para a sociedade como um todo e assim por diante. Né? Além dessa questão da cultura da concorrência, muito pertinente para um país como o Brasil, que não há muito tempo fez uma transição de um mercado absolutamente controlado pelo Estado, como foi no período ditatorial, para um mercado aberto, a partir da década de 90, né? Faz todo sentido educar os agentes econômicos para um sistema de regulação de preços por parte da CIP, Comissão Interministerial de Preços, né? Por um sistema aberto de fixação de preços, na qual os agentes não podem conversar entre si. Eles não podem dar as mãos e definir os preços de modo a aumentar a sua renda e extrair do consumidor a renda. Né? Chegaremos lá. Isso basicamente descreve a prática de cartéis. Mas essa difusão da cultura da concorrência, então, seria essa atividade educativa que o Estado prega, que o Estado difunde, né, multiplica, para que a sociedade civil, né, assuma para si essa nova cultura e ela própria passe a fazer a aplicação da legislação, em vezes antes do processo, o que é muito mais efetivo. Né? As próprias empresas passam a cumprir a legislação, os próprios consumidores passam a exigir às empresas o cumprimento da legislação. Na prática, é muito mais eficaz do que a aplicação em si da legislação e a execução judicial das decisões do CAD. Né? Ou seja, a cultura da concorrência, se aplicada efetivamente, se a sociedade civil aplicar efetivamente, e aí envolve a imprensa, né, que tem um poder, uma função fundamental no processo civilizatório brasileiro, os cidadãos e as próprias empresas, chegaremos ao final do dia, ao final dessa jornada, com uma estatística de cumprimento espontâneo da legislação. Ou seja, as pessoas querem o jogo justo, querem o fair play, e não querem a concorrência desleal, não querem o abuso do poder econômico. Enfim, além desse papel da cultura da concorrência, o sistema tem o papel de repressão do abuso do poder econômico, controle de estruturas e aplicação civil da legislação, tanto para cessar práticas como para reaver danos, e a aplicação criminal da legislação, que será bem mais explorada na última aula. Explora, passado pela ideia geral de controle de condutas no Brasil, né, agora nós faremos uma análise um pouco mais detida de alguns principais tipos de condutas anticoncorrenciais, né, que devem ser analisados pelo CAD. Né. Falaremos um pouco de quem pode denunciar, quem é o sujeito ativo potencial no controle de condutas brasileiro. Né? Quais são as consequências, quais são as principais sanções em âmbito administrativo para esse controle de condutas? Né? Qual é a principal conduta que ultimamente tem gerado danos e tem sido perseguida pelo SBDC? Né? Para que possamos finalizar esse encontro. Visto de modo geral, como se dá o controle de condutas no Brasil, antes de adentrar as condutas em espécie, né, eu passarei a abrir para perguntas. Professor, todo acordo entre concorrentes é ilegal? Excelente pergunta. Com essa pergunta, nós passamos a comentar a principal conduta em foco no sistema brasileiro de defesa da concorrência, que é a prática de cartéis. Né? O que é a prática de cartéis? A prática de cartéis nada mais é do que a prática de acordos entre concorrentes, né, para fixar preços, para dividir mercados, né, para restrição de oferta, para a boicote de terceiros ao entrar no mercado. Enfim, todo acordo que envolva de forma horizontal ou vertical, né, agentes que concorram, de certa forma, têm uma relação de fornecedor e cliente, de modo a restringir a concorrência e garantir para o grupo, né, do conluio, cartel, conluio, são sinônimos, lucros extraordinários
tais quais haveria se eles fossem monopolistas, né? Ou seja, muito acima dos custos marginais. Porém, nem todo acordo entre concorrentes é um ilícito concorrencial, né? Nem todo acordo é um ilícito, né? De fato, a Lei 884 determina que, no Brasil, se aplique a chamada regra da razão, a chamada Rule of Reason, que decorre da experiência norte-americana, na qual o caso concreto precisa ser analisado, né? Ou seja, cada caso concreto precisa ser analisado e precisa ser feita uma avaliação de ganhos e perdas de cada conduta concorrencial para se avaliar se ela gerou mais perdas do que ganhos. Se ela gerar mais perdas do que ganhos, ou se ela for estruturada focando apenas em extração da renda do consumidor ou da clientela, né? Porém, com nenhum aspecto ou aspectos mínimos positivos, né, se entende a conduta prejudicial e logo deve ser reprimida pelo Estado. Porém, se a conduta ela gera, em primeira medida, ganhos para a sociedade, porém, num segundo plano, ou de forma auxiliar, ela gera perdas, né, então ela deve ser vista como positiva, ela pode ser caracterizada como positiva e logo os agentes econômicos não necessariamente precisam ter sua liberdade restrita, né. Ou seja, de um lado, é necessário avaliar se a conduta ela encarta uma restrição pura, né, uma fixação de preço, uma divisão do mercado, buscando a extração de renda do consumidor, ou se ela incorpora, por exemplo, uma autorregulação setorial, né, na qual padrões éticos são estabelecidos para que o melhor serviço seja prestado, mas, inevitavelmente, alguma restrição à concorrência acaba sendo encontrada, né, porque a construção ética da atividade acaba restringindo, de certa forma, a conduta. Então, respondendo a sua pergunta, não, nem todo acordo é ilegal. É necessário aplicar-se a regra da razão, né? Por outro lado, existe na doutrina americana, também em outros países, o chamado ilícito per se, né? O ilícito per se, na verdade, ele pode, para ficar fácil o seu entendimento, ele pode ser comparado ao crime de mera conduta, ao crime formal. Ou seja, no inter crimes, se avalia apenas a prática e não se avalia o resultado, né? Por quê? Porque se presume que aquela prática dificilmente tem baixíssima probabilidade de gerar efeitos positivos para a sociedade numa aplicação de regra da razão, né? Avaliando-se o histórico de toda uma sociedade na luta contra uma determinada prática, como é o caso do cartel de fixação de preços, né? Embora no Brasil não haja, na letra da lei, o ilícito per se, ou um crime formal para a prática de cartel, né? Um ilícito formal, crime, vamos deixar o crime para depois, que nós vamos tratar disso na próxima aula. Um ilícito formal no plano administrativo, né? O CAD, na prática, adota a classificação de ilícito per se para cartéis de fixação de preço, porque a história do antitrust no Brasil, nos Estados Unidos, na Europa, mostra que é quase impossível que um cartel de fixação de preços gere benefícios para a sociedade. Então, com isso vocês acabam chegando a uma outra polaridade do antitrust. A regra da razão de um lado, né, que seria a regra geral de avaliação das condutas concorrenciais no Brasil, né, e o ilícito per se, que seria facilmente entendido pelo crime formal, se comparado ao crime formal. A mera conduta implica o resultado negativo para a sociedade, não se avalia o dano. Mais alguma pergunta? Professor, gostaria de saber se uma empresa pública está fora do controle antitrust. Boa pergunta, Lucas. Uma empresa pública não está fora do controle antitrust, né? O controle antitrust, ele alcança indivíduos, pessoas físicas, pessoas jurídicas, sociedades de economia mista ou empresa pública e pessoas jurídicas totalmente detidas integralmente pela iniciativa privada. Ou seja, ele se aplica de forma geral para aqueles que atraem a incidência da lei, ou seja, possuem poder de mercado, né, e praticam alguma das condutas listadas no artigo 20 e no artigo 21, ou, ainda que não estejam listadas, limitam, de certa forma, prejudicam a livre concorrência, ainda que em caráter potencial. Quem pode denunciar um abuso de posição dominante ou prática de cartel? Essa é uma ótima pergunta. A denúncia por qualquer prática anticoncorrencial, ela pode ser feita por qualquer um,
né? Não existe uma restrição de legitimação ativa. É claro, legitimação ativa sim, a denúncia pode ser feita por qualquer um. Mas quem vai legitimar ativamente na investigação pode ser a Secretaria de Direito Econômico do Ministério da Justiça ou alguém com interesse direto no caso, né? Isso no plano administrativo, do processo administrativo. Porém, não há. Existe até um estímulo por parte das autoridades, de modo que abrir a possibilidade de qualquer um realizar uma denúncia, né? Qualquer um que for ao site da Secretaria de Direito Econômico do Ministério da Justiça, www.mj.gov.br/SDE, né, vai encontrar ali o que se chama de clique denúncia, né? Você pode, com base num clique, escrever lá uma denúncia por abuso do poder econômico, prática de cartel, qualquer que seja infração contra a ordem econômica, com base na Lei 884, e as autoridades vão investigar. Se for uma denúncia factível, ela pode ser incrementada e pode, enfim, chegar a um processo administrativo. Nós falaremos das modalidades dos processos de conduta, e poderá resultar numa condenação, né? Mas a resposta a essa ótima pergunta é: qualquer um pode denunciar. Qualquer um pode enviar uma denúncia, e o caminho natural seria para a SDE, hoje em dia. Bem, após essas excelentes perguntas dos alunos, eu gostaria de acrescentar alguns pontos sobre o controle de condutas, né? Tal como fiz no controle de estruturas. O controle de condutas, basicamente, ele segue um rito um pouco diferente, né? Qualquer denúncia pode ser endereçada à SDE, né? A SDE ela tem 3 opções, de acordo com a Lei 8884 e de acordo com as normas infralegais, né? Ela escolherá uma das 3 em função do volume de indícios ou da força dos indícios apresentados. Se a denúncia apresentar fracos indícios ou indícios não robustos, ela é obrigada a abrir o chamado procedimento administrativo, né, que corre sob sigilo e pode ser incrementado, e se houver mais evidências, pode progredir a segunda forma de investigação, que é a averiguação preliminar. A averiguação preliminar, ela já consta na Lei 8884, né, e ela é uma investigação que conta com indícios parciais da prática anticoncorrencial. Ela pode ser pública, ela pode ser parcialmente pública, ou, em razão do interesse público e do interesse da investigação, ela pode correr sob sigilo até certo ponto, né. A averiguação preliminar, ela também pode sofrer uma progressão, de acordo com os indícios e provas colhidas em sua instrução, e pode ir para o terceiro estágio, que é o processo administrativo. O processo administrativo, ele é o último estágio da investigação na SDE. É um processo que, no plano adversarial, ou seja, um processo que corre em regime público, né? Ele tem todo um rito de apresentação de defesa, de citação das partes, né? de oitivas de testemunho, toda uma instrução probatória, né? É no processo administrativo que as partes vão exercer o direito ao contraditório, o direito à ampla defesa, né? De modo a convencer a SDE de que não praticaram o ilícito, ou se praticaram, o ilícito não merece ser condenado, dada a regra da razão, e assim por diante. Ao final, a SDE emite um parecer não vinculante, né? No procedimento administrativo, o parecer da SDE não é disponibilizado ao público e apenas os investigados sabem da investigação por um ofício da Secretaria. E ali acaba. Na averiguação preliminar, por sua vez, a SDE, se decidir pelo arquivamento, ela deve recorrer de ofício ao CAD, que avaliará se a decisão foi pertinente ou não. Se pertinente, o CAD confirma o arquivamento da averiguação. Se não pertinente, o CAD manda voltar os autos para serem melhor instruídos ou para já virarem um processo administrativo, né? Recentemente, o CAD o fez num caso de investigação aberto por provocação da Associação de Fabricantes de Peças de Reposição de Automóveis, ANFAP, contra algumas montadoras de veículos. A SDE, entendendo que não haveria indícios para abertura de processo, entendeu pelo arquivamento do caso e mandou ao CAD. O CAD, analisando, entendeu que havia sim indícios e mandou, já como processo administrativo, voltar para a SDE para ser instruído e para ser incrementado, né? No caso do processo administrativo, a Secretaria de Direito Econômico, após a instrução, decidirá pelo arquivamento ou pela condenação. Todos os pareceres da Secretaria não são vinculantes, né? Ou seja, são opiniões
fundamentadas, mas não vinculam a decisão do CAD. Então, seja na averiguação preliminar, seja no processo administrativo, os autos são encaminhados ao CAD, que decidirá na averiguação em aprofundar as investigações ao arquivar e no processo administrativo, né, em adotar a pena do SDE, mudar a pena do SDE, condenar ou absolver, condenar em parte, excluir do polo passivo alguns investigados, em vez de assinar um compromisso de cessação de prática, que é um meio alternativo da solução do litígio, chamado Termo de Compromisso de Cessação de Prática, TCC, no qual as partes, na maioria das vezes, não necessitam assumir a autoria da infração, mas assumem não praticar, não adotar condutas semelhantes, pois podem gerar resultados negativos à concorrência. Né? Na próxima aula, nós falaremos um pouco mais sobre as espécies de ilícitos concorrenciais, principalmente a prática de cartéis, que dará base para entrarmos na questão judicial, civil e criminal do antitrust. Bem, estamos na TV Justiça, meu nome é Eduardo Molanga, sou professor de Direito Econômico. Acabamos de falar do controle de concentrações e do controle de condutas, né? Essa aula teve uma ênfase maior no controle de condutas, sua lógica da operação, regra da razão, ilícito per se. Qual é o fundamento constitucional do controle de condutas? Artigo 173, parágrafo 4º, Lei 8.884, artigo 20 e 21. Quem pode denunciar? Quais são os órgãos do Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência responsáveis pelo controle de condutas? E quais são as pessoas que podem sofrer a investigação? Agentes privados e agentes públicos. Bem, esse é o resumo da aula. Dúvidas, por favor, envie um e-mail para saberdireito@stf.jus.br. Quem quiser rever as aulas, é só acessar o site www.youtube.com/saberdireitoaula. Aguardo vocês para a próxima aula. Obrigado.